capítulo 5, verso 23. Nós temos trabalhado, já faz algumas semanas, o conteúdo do fruto, ou o fruto do Espírito, que é nós classificamos aqui como o fruto de Deus, né? O fruto de Deus em cada um de nós. Então nós já compartilhamos as explicações sobre o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade. Hoje, no verso 23, nós iremos conversar sobre a mansidão e o domínio próprio. Viu, gente? Domínio próprio. Vamos também compartilhar o verso 24, 25 e o 26. Bom, hoje, se tudo der certo, nós iremos concluir o capítulo 5. Tá? Você já sabe que o fruto é uma ação do Espírito Santo em nós. Então é a vida que é gerada por Deus Espírito Santo, em cada um de nós. E este fruto pertence a Ele. Não é algo que eu gero, não é algo que eu tenho eu tenho uma iniciativa própria, ou eu consigo executar isso de uma forma natural. Se fosse natural, ou se fosse possível viver desta forma, eu não precisaria desta ação do Espírito sobre a minha vida. Então existem pessoas que são mansas por causa do seu temperamento, e existem pessoas que mantêm o autocontrole. Mas aqui nós estamos falando de mansidão e autocontrole fora de uma esfera natural. É uma ação que é produzida pelo Espírito Santo em cada um de nós. Então eu quero começar analisando com você a primeira palavra no verso 23, mansidão. Você tem ideia do que isso significa? Ser manso, calmo. Por exemplo, essa palavrinha mansidão, dentro do contexto usado aqui, a palavra que Paulo usou aqui, ela tem como uma ideia uma qualidade de não ficar excessivamente, ter um excesso, né, de ficar impressionado ou olhando para si mesmo, ou se colocando, por exemplo, em um patamar de alguém muito importante. Veja só como já muda um pouco de figura. Mansidão, aqui nesse contexto também, fala de algo que eu não me mostre como uma pessoa muito importante. Ela também, por exemplo, ela vai estar ligada com atos de gentileza, atos de humildade, alguém que trabalha, alguém que tem, vamos dizer assim, alguém que tem um cuidado com a cortesia, considerações, gentilezas de atitude e comportamento. Em contraste, ela vai fazer um contraste com uma pessoa que é dura, tem uma dureza de coração quando trata o outro, ou se põe a conversar ou tratar alguma coisa com o outro. Então, uma das características desse fruto é essa atitude de ser muito bom, ou cuidar muito bem, ou ser gentil com o outro, mas em um ambiente assim, talvez totalmente desfavorável. Imagine que esse comportamento é um tipo de comportamento onde você vai ser tratado com todo tipo de ignorância, vamos dizer assim, e pelo poder e pela graça do Espírito Santo, você ainda conseguirá, dentro deste ambiente, ser uma pessoa gentil,
com aquele que está te maltratando. Quando você olha, lê os evangelhos, você observa o caminhar de Jesus, você percebe isso nitidamente nele. A forma como os seus adversários vão atacá-lo, a forma como a liderança religiosa vai desprezá-lo, e você vai ver nestes contextos Jesus sempre tratando essas pessoas com mansidão, com gentileza, sempre se colocando no papel de humildade. Então você percebe que essa é uma característica peculiar na vida de Jesus. E isto é uma característica que deve existir no comportamento de um cristão. Nós, como somos discípulos de Jesus, confessamos que seguimos Jesus, nós devemos imitar Jesus. O ato, e aqui eu posso, e você pode até se enganar, que a imitação é algo que eu e você podemos fazer por nossa própria iniciativa. E é aqui que a gente se engana. É aqui que a gente tem que fazer a pausa e voltar. E falar assim, eu não tenho a capacidade de ser tão gentil como eu deveria ser nessa situação. Eu preciso da capacidade, da tua capacidade, Senhor, da tua capacidade, Espírito Santo, para que eu possa agir com gentileza dentro de vamos supor aqui, um ambiente de um casamento, onde você tem um dos cônjuges aqui que trabalha, ou é alguém que trata o outro com muita rispidez, com muita agressão verbal, às vezes nem agressão física, mas também pode existir. Mas assim, que você percebe que nas palavras, no trato, é aquela coisa bruta, aquela coisa dura, e você tem que, dentro desse contexto, exercer a mansidão, tratar o outro com carinho, com ser cortês, de uma forma sobrenatural. O que eu preciso destacar aqui, que isto não é natural. Esta é uma ação totalmente sobrenatural. A vida cristã, ela é uma vida sobrenatural. Ela não o cristianismo, ele não são códigos morais, estruturas morais que você pode fazer uma decoreba e de repente você pode sair por aí exercendo alguma coisa. Você até, no princípio, vai conseguir, mas a vida cristã, ela é sobrenatural. Quando eu falo sobrenatural, eu estou querendo destacar aqui que ela é uma vida que é regada pela ação do Espírito Santo sobre nossa mente, sobre o nosso coração, sobre as nossas emoções. É como se tudo o que somos estivesse debaixo do controle e do poder dele. E ele, com o seu poder, conduz ou cria essa nova personalidade em nós. Então, a ação do Espírito Santo é sobre essas nossas emoções, que são emoções que possivelmente estão às vezes descontroladas, estão fora do controle. Elas estão à flor da pele do pecado. Se aquela nossa natureza, como estudamos anteriormente, aquela natureza pecaminosa, ela está gritando, ela quer explodir, ela quer sair de dentro ela quer, vamos pegar aquela linguagem da cruz, ela quer descer da cruz e agarrar o primeiro fulano que ela pegar pela frente e dar aquela torcida no pescoço. Esse é o natural, é isso que somos, é assim que, se deixar, 99,9% das vezes queremos agir. Nós só não vamos agir da forma como queremos agir, e é a forma pecaminosa de se comportar, porque o Espírito Santo,
se ele tiver a oportunidade, ele vai exercer todo o poder dele e a influência dele sobre esta nossa natureza, controlando as nossas emoções, nos levando ou nos conduzindo a um ato de mansidão. Entende? Então isso não é algo natural, é algo que você conquista com a renúncia, morrendo para a sua natureza ou para aquele desejo que você sabe, segundo as Escrituras, segundo a revelação bíblica, que é uma ação pecaminosa. Vamos supor, você viu que um ato de ira, a ação da ira descontrolada, ela é uma ação pecaminosa, ela nasce da nossa natureza pecaminosa. Eu preciso então do que? Do fruto do Espírito chamado mansidão, chamado paciência, longanimidade. Eu preciso deste fruto para que eu não caia naquela ideia da explosão de ira. Porque nessa explosão, quando eu vou explodindo em ira, eu vou destruindo tudo que está à minha frente. Eu vou destruindo a relação ou as relações com os meus familiares, com os meus amigos de serviço, com os meus vizinhos. Eu vou destruindo tudo que posso por causa de uma ira que está descontrolada. Não é que ela está descontrolada, é aquilo que eu realmente sou. Então eu preciso fazer com que essa natureza volte a uma condição de morte, eu preciso levar essa minha natureza à morte, para que a vida do Espírito possa brotar, mas eu preciso ser totalmente dependente dele. Então eu preciso que essa natureza que está linkada, conectada à gentileza, a um cuidado, de agir com mansidão para com o meu próximo, ela venha para fora em todo momento. Então eu preciso trabalhar isso. Onde eu trabalho isso? Onde eu conquisto isso? Na oração. Na vida de oração, na vida da leitura da palavra de Deus. Por quê? Porque é por meio da palavra de Deus que eu vou me conhecer, eu vou entender quem eu sou na minha forma natural. E eu também, pela palavra de Deus, eu vou aprender a ser como Deus deseja que eu seja, pelo poder dele. Então eu vou olhando pela palavra de Deus o que eu não posso ser. Está lá. Não trate os outros com rispidez, não trate os outros com rivalidades. Você viu questões como prostituição, facções, né? Você faz grupinhos e começa a separar as pessoas. Isso tudo são ações que nascem de uma natureza pecaminosa. Eu sei o que é isso, a Bíblia me revelou como eu sou, agindo de uma forma natural sem Deus. Eu preciso agora o quê? Me despojar, jogar isso fora, para que a vida de Deus venha para fora. Eu vou olhando o comportamento de Jesus, eu vou observando como Jesus está agindo entre as pessoas que estão próximas dele. Então ele vai agindo com amor, ele vai agindo com mansidão, com misericórdia, com perdão. Eu preciso olhar para Jesus. Eu preciso ser semelhante a Jesus. Eu não preciso ser mais semelhante ao André. Você não precisa mais ser semelhante a você. Você precisa ser semelhante a Jesus. Por quê? Porque se eu for semelhante ao que eu sempre fui, vai dar ruim. E o que Deus menos quer nesse processo todo é que eu seja semelhante a mim mesmo. Ele quer que eu seja semelhante a Ele. Por isso que Ele iniciou este processo de me dar uma nova vida.
Por isso que Ele me concedeu uma nova oportunidade, uma nova vida. E, além de tudo, Ele me concedeu poder para viver essa nova vida. Então, não é uma coisa natural, é uma coisa sobrenatural. Abre, quem quiser ler para mim um texto de Efésios, capítulo 4, verso 2. Verso 2. Sim. Sejam sempre unidos e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros. Sejam humildes e Amáveis. essa palavrinha amáveis aí, ou dóceis, você também vai encontrar, por exemplo, na NVI, essa tradução dócil ou amável, ela é a mesma palavrinha que Paulo está usando aqui em Gálatas 5:23, para mansidão, a mesma palavrinha, só que lá dando a ideia de alguém que é ou trata as pessoas com grande amor, é uma pessoa humilde que trata o outro, o seu próximo, com amor ou de uma forma, assim, no linguajar popular, doce, uma pessoa agradável. Então Paulo fala, olha, ele recomenda, ele diz assim, sejam pessoas humildes, sejam pessoas que no trato com o outro são pessoas amorosas, dóceis, mantenham isso, suportem um ao outro em amor. Essa é uma recomendação apostólica. Então você deve tratar as pessoas com amor, com gentileza, sendo manso. Por exemplo, essa ideia de mansidão aqui, ela sempre vai se expressar como algo que vai negar a dureza de coração. Então, quem é gentil não é uma pessoa bruta, dura de coração. Sempre vai agir com gentileza. Então, no geral, é aquele tipo de pessoa que sempre vai tentar falar um pouco num tom mais baixo, não tão agressivo. Vai sempre tentar chegar no outro com total gentileza, com amor no trato. Ele não vai chegar, ou ela não vai chegar já na agressividade, gritando, chutando tudo. Vai chegar de uma forma mansa, calma. Ou seja, vai ser aquele tipo de pessoa que você possivelmente vai ver a doçura no falar, a gentileza nos atos, a mansidão em tudo que faz. Por quê? Porque ela está totalmente sob o domínio e o controle do Espírito Santo. Então, às vezes, e aqui nós vamos já para a aplicação, quando nos falta muito essas coisas, possivelmente nós estamos dando mais vazão aos nossos sentimentos pecaminosos do que a voz do Espírito, ou deixando ou permitindo com que o Espírito Santo controle todas as nossas ações. Então, muitas vezes, você não quer levar um desaforo para casa. Você quer fazer o quê? Gritar, vou resolver do meu jeito, não vai dar, é assim que tem que ser, e às vezes não é. Às vezes é preciso ter o tato, às vezes é preciso baixar a bola, baixar a voz, tratar com gentileza. Imagina que você está dentro de uma situação onde as pessoas estão todas iradas, aquela guerra, aquela gritaria, aquela bagunça, e você, com o poder e a graça do Espírito Santo, entra dentro daquela situação, e com uma voz gentil, com um trato de gentileza, com um trato amoroso, você vai colocando as coisas no seu devido lugar, as pessoas vão se acalmando, você vai trazendo como se fosse
paz ao ambiente. Por quê? Porque você começou a tratar as pessoas com gentileza, soube conversar, você não falou no mesmo tom de agressividade, aquela voz estourando, causando mais irritação. Você não chegou para apagar o incêndio com um galão de gasolina. Entendeu? Gentileza é isso, é eu chegar para ajudar a apagar o fogo, apagar o incêndio, sem um galão de gasolina. Porque tem pessoa que piora ainda mais a situação. Por quê? Porque falta o controle. Não importa qual seja a situação, não importa quão... você pode ter todas as razões do mundo, mas o trato sempre semelhante a Jesus vai prevalecer em qualquer situação. Ser semelhante a Jesus em qualquer situação é o que vai prevalecer. Ainda que você seja injustiçado, ainda que você seja tratado com todas as injustiças possíveis e imagináveis, você deve tratar o outro de uma forma gentil, com gentileza, com mansidão. Você não pode levantar. Então, uma das características dessa mansidão por exemplo, não levantar a voz. É ser manso. E às vezes, como diz o nosso pastor, às vezes ser um bobo. Mas tu é trouxa mesmo, né? Não vai falar nada. Sou trouxa, não vai falar nada. Vou continuar tratando com amor, com gentileza. Por quê? Porque este é o papel do Espírito Santo e da vida do Espírito Santo em nós. Então, sempre que possível, você tem que permitir com que esta vida de Deus surja em você. Às vezes, eu e você podemos nos perder em vários momentos da nossa vida, porque a gente não age com mansidão. Jesus disse que vinde a mim e aprenda comigo, que sou manso e humilde. Lançai sobre mim todo o peso da tua carga. E aprenda, é o que Jesus está falando, e aprenda comigo, como ser manso e humilde de coração. Então veja só, Jesus nos chamou para um exemplo. Ele falou, olha para a minha vida, aprendei comigo, aprenda comigo. Ele não falou, não olha para a esquerda, não olha para a direita, olha para mim e aprenda comigo. Mas aprenda comigo, aprenda com o André, aprenda com o Luiz, não aprenda com o Samuel, não aprenda com o Papa, não aprenda com ninguém, aprenda comigo. Eu sou a referência. E aprender comigo é aprender a ser manso e humilde de coração. Está sobrecarregado? Estou. Então, vem. Lança sobre mim toda a sua ansiedade, toda a sua carga, mas tenha certeza que você também tem que sair daqui dentro de uma condição. Aprendendo de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, Jesus nos... Veja só, Jesus é o convite de Jesus. Ele nos chama para caminhar com Ele em humildade e mansidão. Qual é o fruto do Espírito aqui? Mansidão. Então, você olhando para Jesus, você tem em Jesus tudo aquilo que você precisa ser. Lógico que eu e você não seremos iguais a Jesus na sua intensidade, na sua perfeição, porque Ele é único, não existe outro que poderá algum dia ser semelhante a Ele. Não existiu e não vai existir essa pessoa. Mas eu posso ajustar a minha vida, dia após dia, a um comportamento que se aproxime, que seja semelhante. Veja só, semelhança, não
não é igualdade, você nunca será igual a Ele, mas você poderá ser semelhante a Ele. Em condutas morais, isso é possível. Você não pode ser como Jesus quando destacamos, por exemplo, os seus atributos incomunicáveis: eternidade, todo poder, toda sabedoria, todo conhecimento. Isso você nunca vai encontrar, isso você nunca vai conseguir nas criaturas. Isso só Deus possui. Só Deus é eterno, só Deus sabe todas as coisas, só Deus tem todo o poder, só Ele, mais ninguém, só Ele é onipresente. Agora, quando eu falo dos atributos morais que estão em Deus, está na natureza dele, esses atributos que são morais, eles são comunicáveis. Deus comunica isso às suas criaturas. O que isso significa? É que Deus transmite, capacitou as suas criaturas, seres humanos, a serem semelhantes a Ele em aspectos morais. Então, antes da queda, lá antes de Adão e Eva pecarem, o ser humano, ele trazia em seu ser uma capacidade de ser semelhante a Deus em caráter, em amor, em justiça, em todo tipo de retidão. Ele, por sua desobediência, se corrompe e corrompe consigo toda a sua geração e toda a raça humana. Só que quando Jesus chega na cena, ele morre como um homem perfeito, ressuscita e concede a todo aquele que nele crê o poder e a graça de serem novamente novas criaturas semelhantes a Ele. Em quê? Em caráter, em retidão, em amor, em honestidade ou dentro desses frutos todinhos que estão aqui destacados, o fruto. Então você tem a capacidade, eu tenho a capacidade de ser hoje uma pessoa semelhante a Jesus. Eu não sou porque ainda talvez eu não tenha me arrependido de alguns pecados que ainda continuo exercendo dia após dia. Eu sou assim, é o velho ditado da Gabriela: eu nasci assim, vou morrer assim, né? Eu sou dessa forma, eu nunca vou mudar. Não tem essa. Em Jesus todos nós mudaremos. Em Jesus todos nós precisamos de mudanças, porque Jesus trouxe algo novo.